Saudações amigos, namastê, muita luz para todos, Deus nos abençoe. Vamos continuar agora com a leitura do livro Astro Intruso. Paramos antes na página 64, eu fiquei de repetir a pergunta. Não é triste saber que toda a cultura acumulada pela civilização em livros e estudos será perdida para sempre? Ramatiz. Todos os livros e estudos que interessam à evolução da humanidade estão plasmados em verdadeiras bibliotecas no espaço. Nada se perde, nem mesmo as ideias que ficam arquivadas num grande banco acástico de memórias. À medida que a humanidade vai adquirindo mérito, tais ideias contidas nos livros e nos registros vão sendo repassadas aos técnicos, cientistas, médicos, pesquisadores e outros, através das emissões eletromagnéticas do Logos, que são percebidas através da glândula pineal. O triste que está mencionando nesta pergunta não é a perda dessa riqueza cultural evolutiva, mas o fato dos homens não saberem preservá-la, deixando de construir, a partir da própria individualidade, uma humanidade de luz, por preferir se dedicar às guerras e à falta de respeito ao meio ambiente. Ao invés de estabelecer uma comunhão de amor e de respeito mútuo, bem como com a natureza, os homens são inconsequentes e descartam a evolução do espírito, retirando suas próprias bases de sobrevivência e do progresso. Pergunta: a psicografia, no caso, também seria um meio de transmissão? Ramatiz. Muitas mensagens e textos psicografados que são recebidos por médiuns atualmente na Terra já foram plasmados há muitos milênios por entidades espirituais de autoconhecimento e que ainda não estavam em missão na Terra. Ficaram guardadas em bibliotecas do espaço. São permitidas aos médiuns como uma verdadeira pesquisa cósmica. Em outras palavras, muitas mensagens psicografadas que hoje circulam no planeta também já circularam nos ciclos anteriores, com o mesmo conteúdo, apesar de não serem precisamente iguais. Pergunta: seria então um caso similar ao da descoberta de estrelas? Quando os homens descobrem uma estrela, na prática ela já existiu há milhões de anos, mas sua luz permanece? Ramatiz. Por analogia é isso mesmo. Muitas entidades que viveram na Terra ou em torno dela, no campo espiritual, deixaram tesouros literários ensinando sobre a ciência, a evolução do espírito e o amor a Deus. E aos poucos esses textos preciosos vão sendo divulgados aos homens através da luz que permanece. Na realidade, eles se encontram armazenados na luz. Pergunta: essas revelações sobre o futuro da Terra, mostrando que o planeta não apresenta perspectivas gratificantes, não abalam a fé dos homens? Ramatiz. Vou adotar o método socrático para responder. O fato dos homens saberem que um dia desencarnarão lhes tira o estímulo de estudar e de progredir durante a vida? Evidentemente que não. Da mesma forma que o fato de saber que o planeta não reserva futuro brilhante à humanidade, também não lhes tira o estímulo de evoluir. Os mais inteligentes devem perceber que a Terra não lhes cabe mais, e por intermédio de estudo da reforma moral e da transmutação das imperfeições, vão lutar para despertar o amor crístico em seus íntimos, visando planos espirituais mais elevados, na perene busca por Deus. E aí sim está o gratificante da vida eterna. Pergunta:
Muitos podem questionar se Deus não teria outra opção para resolver esse problema kármico da humanidade. Não é uma solução por demais dramática? Ramatiz: seres humanos passam em suas vidas provações terríveis que vocês entendem como sendo karmas a resgatar. É maneira mais simples de expressar o retorno dos atos praticados, os frutos colhidos do que foi plantado. O homem planta e ele mesmo colhe. Muitas vezes essas provações são dramáticas, individualmente dramáticas, por meio de acidentes, de doenças e de outras situações de muito sofrimento, pois é essa a linguagem que aquele homem vai entender para aprender a se conduzir corretamente pela sua existência. O mesmo ocorre com a humanidade. Apenas a solução é dramaticamente coletiva. A solução para ambos os casos é a mesma, pois a raiz do problema é a mesma. E repito que o Pai não tem respostas diferentes para o mesmo evento. Não acusem Deus pelo que a humanidade planta, deixando-se contaminar pelas imperfeições dos homens. Os homens erram individualmente e ainda contaminam a humanidade com seus erros. Pergunta: muitos espiritualistas advogam ou questionam sobre a presença de discos voadores, naves espaciais e outros tipos de manifestações extraterrestres que podem resgatar inúmeros seres humanos na hora do apocalipse, transferindo-os para planos mais avançados. Isso é pertinente? Ramatiz: vamos recordar novamente o destino da atual humanidade com o cataclismo global. 2/3 dos homens deverão ser transferidos para o astro intruso, iniciando severas jornadas kármicas. Outro terço restante ficará em torno da Terra, provisoriamente na espiritualidade ou nela encarnado, porém sofrendo bastante as consequências do evento. Entre esse 1/3, entretanto, pouquíssimos desencarnados serão transferidos progressivamente para outros planetas mais evoluídos como Marte e Júpiter, e alguns para as esferas planetárias de Sírius, de Capela, de Órion, de Perseus e de Cassiopeia, por exemplo. O transporte será realizado por Vimanas, naves etéreas para a interligação de planos. Durante o cataclismo e logo após, nenhuma nave espacial densa de qualquer civilização ousará se aproximar da Terra, em função das condições terríveis que se abaterão sobre o planeta. Os resgates serão etéreos, focalizando espíritos desencarnados mais evoluídos que já cumpriram seus karmas terrestres. A ideia da participação de discos voadores decorre também do fato que muitos homens que não possuem sensibilidade aflorada esperam ter alguma revelação imediata, originária dos planos espirituais. Como não possuem vidência, clarividência e outras percepções mediúnicas, então tentam compensar essa dificuldade ou fragilidade de comunicação etérea pelo que sentem com mais clareza a matéria. E no caso, os veículos materiais da comunicação espiritual estão representados pela transcomunicação instrumental e pelos discos voadores que, se aparecerem, confirmam o que a espiritualidade já diz sobre eles há muito. Seria uma prova indireta da existência do mundo espiritual. Veja que a ansiedade pelo surgimento dos discos voadores é também um clamor pela revelação espiritual, considerando que, de tempos em tempos, muitos fraquejam perante o ceticismo.
Os homens, entretanto, não devem esquecer que tudo tem seu tempo, nas épocas certas, nos planos materiais e espirituais certos, conforme a evolução que apresentam. Insistir que discos voadores apareçam ou que espíritos se tornam repentinamente astros de televisão sem que se saiba de onde transmitem suas imagens, se do alto ou de baixo, é o mesmo que clamar a Deus que apareça e prove sua existência. Melhor do que aguardar é cuidar da própria evolução moral, equilibrando razão e emoção, para ser menos apegados à matéria, desenvolvendo o amor fraterno no coração. Pergunta: mas os discos voadores e naves espaciais existem? Afinal, um universo conhecido de trilhões de sistemas solares, formam-se inúmeras civilizações capazes de desenvolver viagens espaciais, mesmo intergaláctica, não é mesmo? Vide sua explicação já feita há alguns anos sobre os veículos do planeta Marte. Ramatiz: a questão não é o fato dos discos voadores existirem ou não. O que se discute aqui é a participação deles como os salvadores da humanidade. Os homens são muito práticos na busca de soluções. Colocam o planeta ao contrário, com suas imperfeições, guerras e hostilidades constantes, temperadas com orgulho e ceticismo. Depois, ao pronunciarem os cataclismos, pedem socorro aos discos voadores. Mais uma vez, afirmo que a salvação não está na matéria. A salvação é um ato contínuo através da existência, trabalhando pela mente transmutadora de cada ser. Nada adianta fazer o que se bem entende ou adotar uma posição passiva durante a vida, aguardando que surja no fim dos tempos um disco voador que livrará a todos do apocalipse, como uma arca de Noé humana de aparência tecnoluminosa. Parem de sonhar, livrem-se das ilusões, das abordagens sensacionalistas e olhem para dentro de si mesmos. Aí é que construirão a nave espacial salvadora de que tanto precisam. Jesus ensinou isso. Pergunta: o que diz dos seres que se apresentam como pertencentes às frotas estelares e confederações intergalácticas de espiritualidade? Ramatiz: os planos espirituais mais evoluídos contam com veículos que na espiritualidade são denominados de Vimanas, apesar de também terem outros nomes. São tantos e navegam com tal frequência que suas tripulações se assemelham a anjos responsáveis pelo transporte de espíritos que ainda não se locomovem com facilidade no espaço. Muitos desses Vimanas auxiliarão no resgate de espíritos desencarnados mais desenvolvidos, e no transporte deles para outros planetas de maior progresso, logo após o cataclismo. Essas frotas estelares e confederações formam também hierarquias de espíritos, denominadas de falanges, que enviam à Terra o eletromagnetismo necessário à conscientização sobre a evolução espiritual, despertando nas mentes a força imaterial. E o maior resgate que frotas estelares patrocinam está justamente na transmissão de importantes vibrações evolutivas do Logos, de modo que, tanto antes do cataclismo quanto depois, os homens descubram o caminho de Deus, mantendo-se fortalecidos perante o desastre global. Essa é a contribuição concedida à humanidade para que ela seja resgatada mentalmente, não fisicamente,
e continue seu progresso evolutivo. Tais hierarquias, em geral, como são muito numerosas, criam energias em formas humanas, como se fossem espíritos, e canalizam mensagens através deles. É o mesmo procedimento dos estereótipos budistas, através de entidades que representam a cura, a transmutação, o dever, entre outros. Isso permite que os homens se liguem a essas entidades com maior facilidade, tendo em vista que não conseguiram visualizar ou entender energias puras, transmitindo mensagens e informações, fruto da concentração de inúmeras mentes evoluídas que formam as hierarquias. Pergunta: seria algo parecido com a mitologia, ou análogo a ela, quando os homens fantasiavam entidades para canalizar seus sentimentos e anseios? Ramatiz: a questão mitológica deve ser entendida também como a representação física de energias, as quais os homens não seriam capazes de entender sobre outro molde. Tanto que os deuses apresentavam formas humanas, mas a questão tem ainda outro aspecto, de cunho espiritual. A rigor, os espíritos não têm forma, são energias, mas os homens acostumados a formas semelhantes às suas precisam da imagem de um ser para tentar entender sua mensagem. O comum, então, é que os espíritos se apresentam nas formas que viveram em suas diversas encarnações. É o que acontece, por exemplo, com uma mesma entidade que envia mensagens, ensinando nomes diferentes em cada uma. Os mesmos nomes que ela teve nas várias encarnações. Na fase em que os homens construíam seus deuses mitológicos, contavam com intuições dos espíritos de luz, e muitos destes tiveram seus nomes adaptados à mitologia intuitivamente. Eram as primeiras comunicações mediúnicas, em larga escala, exercícios necessários para o advento da espiritualidade no planeta. Assim, alguns deuses mitológicos assumiram nomes de entidades espirituais, sem que os homens soubessem a respeito, enquanto outros levaram um nome de manifestações energéticas de hierarquia, compostas de inúmeros espíritos, cuja energia era representada pela imagem humana. Essa representação de hierarquias é muito comum nos ícones budistas ou naqueles da Umbanda, assim como em várias manifestações que vocês conhecem, levando o nome de Ashtar. Mudam apenas os nomes, mas os procedimentos são idênticos. Pergunta: então muitas entidades não existem, é isso? Resposta: muitas entidades que vocês achavam não existir com nomes mitológicos existem. E muitas outras que vocês acham existir são meras energias representativas de uma grande falange ou hierarquia. São, portanto, seres inconscientes e inconsequentes, cuja ação é um reflexo direto da mentalização da hierarquia espiritual que representam. Trata-se de uma referência para que os seres humanos possam entender sobre a vibração que elas emanam, o que não seria possível se esta vibração fosse apresentada na forma imaterial. Na próxima era da Terra, após o cataclismo, o processo de inúmeros deuses mitológicos, ícones e outros se repetirá no decorrer do tempo, pois é um exercício primário necessário à compreensão
sobre uma energia cósmica. Devido à sua condição limitada, o homem só conseguirá entendê-la se a vir preliminarmente como matéria, em forma humana. E essa é também uma das finalidades das encarnações, buscar referências materiais para entender o imaterial. Pergunta: essa forma dada energia seria uma criação virtual, personalizada, para que os homens a possam entender e canalizar? Ramatiz: a energia existe, apenas não pode ser visualizada do jeito que é porque simplesmente os homens não a entenderiam. As hierarquias espirituais criam então uma forma-pensamento que potencializa aquela energia aos olhos e sentimento dos homens, justamente por ser dada a ela uma figura humana. Na prática, é uma elaboração virtual em forma de homem, que canaliza a mentalização dos seres de luz que a comandam e difundem. Pergunta: em termos de consequências para a Terra, o que dizer dos planos etéreos onde estão localizados os umbrais inferiores? Ramatiz: os planos que abrigam espíritos negativos, com suas moradas de aspecto sinistro, onde são praticados atos de extrema negatividade, ricos em essência de magia negra e de aspectos de animais peçonhentos, os quais fluem para o corpo denso planetário, serão todos extintos pela passagem do astro intruso. Todo o entulho etéreo do planeta será absorvido para o orbe do astro, deixando enorme vazio nos umbrais inferiores que circundam a Terra. Pergunta: todos sabem que cada espírito tem suas egrégoras superiores e inferiores. Como ficam as egrégoras daqueles que serão atraídos para o astro intruso? Ramatiz: egrégoras superiores, onde estão os mentores de cada espírito, seus mestres, guias e entidades afins, compreenderão sem problemas o significado do estágio que os espíritos terão no astro intruso. Sabem que isso é um passo na trajetória karmática de seus discípulos, a partir de planos de luz, não deixando de atendê-los e de aconselhá-los. Já as egrégoras inferiores serão atraídas para o campo vibracional do astro, pois ainda estão ligadas mentalmente aos espíritos que seguirão com ele para o orbe. Por essa razão, cada homem precisa entender que não tem compromisso apenas com a própria evolução, mas também com o exemplo a ser dado à sua egrégora inferior, porque seus atos também a ajudarão a envolver, libertando seus espíritos para planos mais elevados. Isso explica ainda por que de muitos homens, algumas vezes, serem obsidiados pelos espíritos de sua própria egrégora, pois, ao não apresentar comportamento adequado, levam aqueles espíritos a cometer faltas similares por sintonia e, consequentemente, ao sofrimento, tornando-os desejosos de vinganças e de cobranças. Pergunta: mas as egrégoras inferiores do que permanecerem na Terra não são habitantes dos umbrais inferiores que ficam vagos? Se esses umbrais forem destruídos, ou melhor, imantados pelo astro, essas egrégoras também não estão condenadas a nau dos infortúnios? Ramatiz: os espíritos que ficam na Terra ou em torno dela, por terem boa índole, automaticamente protegem suas egrégoras inferiores pelos seus atos,
transferindo para elas bons ensinamentos e vibrações. E isso as livra dos efeitos do astro intruso. Mas se esses espíritos forem reencarnados e adquirindo novos karmas, suas egrégoras inferiores começam a se manifestar na mesma faixa vibratória, até em procedimentos obsessivos. E aí também está as sementes da bipolaridade, que continuará existindo na Terra, mesmo na nova era. Aos poucos, nos umbrais inferiores, serão também reconstruídas novas moradas, a exemplo do que ocorre na parte densa do planeta. E essas novas egrégoras crescerão da mesma forma que a nova civilização. Pergunta: e o que dizer dos planos mais evoluídos que circulam o planeta? Ramatiz: entidades de luz que vocês chamam de ascensionados, juntamente com inúmeras falanges de abnegados obreiros de Deus, continuarão seus trabalhos na instrução dos seres humanos na nova civilização. Homens ilustres que se dedicaram à divulgação do amor e da caridade, como Allan Kardec, reencarnarão no planeta para levar novos ensinamentos. Quando retornarem ao astral, seguem no trabalho para a evolução da Terra. Como podem ver, trata-se de um trabalho monumental. A história da Terra confunde-se com a história de milênios de esforços didáticos voltado para os espíritos em evolução. Retrata um trabalho incansável, tendo como resultado a velha máxima de que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Pergunta: já foi dito anteriormente que a ação dos oceanos será prolongada. A Terra terá de enfrentar também prolongadas ondas de terremotos e de outros acidentes naturais? Ramatiz: durante anos a natureza estará em fúria, não numa ação ininterrupta, porém com inúmeros furacões ocorrendo, bem como abalos sísmicos, desaparecimento e aparecimento de ilhas, vulcões explodindo e chuvas torrenciais. Quando vier a calmaria, haverá um profundo silêncio no planeta. O clima, aos poucos, voltará ao normal e a Terra se tornará um lugar extremamente agradável para se viver, sem poluição industrial e com novas áreas surgindo, como a volta da Atlântida e da Lemúria, bem como com o degelo dos polos atuais, que na nova geografia planetária se tornaram áreas habitadas. Apenas no início, os homens terão muito receio de sair de onde estão, pois caminhar para lugares distantes será relevar o risco que a maioria não estará disposta a enfrentar. Mas lentamente o clima se estabilizará e todos, principalmente as novas gerações, se sentirão mais seguros nos locais onde vivem, aproveitando as novas belezas naturais, frutas e vegetais antes não conhecidos, além de uma calma que hoje não se vê na Terra. Será o início da nova era, dirigida por Saint-Germain. Então é isso, irmãos. Paramos na página 69 e vamos continuar na página 69, na próxima pergunta, no próximo vídeo. Continue nos assistindo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima.